Sabe aquela ideia de que textos antigos são apenas registros frios e distantes? Podem esquecer. Existe uma coleção milenar que quebra totalmente essa regra e transcende o tempo, a geografia e a própria história. Não é um simples registro de eventos, mas sim um mapa profundo e complexo das emoções humanas. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso mergulho é direto na arquitetura, na história e na teologia de uma das obras literárias mais influentes já compiladas. O objetivo aqui é desvendar as camadas de um texto que serviu de âncora absoluta para uma nação nos seus momentos mais sombrios. A gente vai entender exatamente o que pulsa por trás dessas palavras que até hoje continuam ecoando com tanta força. Para entender a magnitude e a força de tudo isso, nós precisamos afastar aquela imagem de um inário religioso todo polido e cerimonial. O que temos aqui, fundamentalmente, é a trilha sonora nua e crua de um povo incrivelmente resiliente, uma arte forjada no calor escaldante do deserto e na amargura profunda do exílio. Imagine o seguinte cenário: uma nação inteira perde a sua terra, vê o seu templo ser destruído e é arrancada da sua identidade física. O que sobra? Resta apenas a própria voz para clamar no escuro. Esses textos carregam a poeira, o suor, as lágrimas e o sangue de gerações que lutaram desesperadamente para sobreviver e manter viva a memória de quem eles eram. E é justamente todo esse contraste dramático que nos leva a uma questão existencial pesada. Como é que a dor suprema e a experiência traumática de um exílio conseguiram moldar a poesia mais lida e recitada de toda a história da humanidade? A grande sacada é que a resposta não está em tentar esconder ou mascarar o sofrimento. Pelo contrário, está em dar a ele uma forma, um ritmo e um propósito. A arte lírica que nasceu dessa agonia não maquiava a realidade. Ela funcionava como uma válvula de escape essencial e negociável para processar o luto coletivo e a experiência daquelas pessoas. Olha que interessante, o próprio nome dessa coleção já entrega muito da sua essência musical e performática. Na tradição da Bíblia hebraica, a obra é conhecida como Tehillim, um termo que se traduz literalmente como cânticos acompanhados por instrumentos de corda. Mais tarde, quando o texto foi traduzido para o grego, adotou-se a palavra psalterion, que é uma referência direta à lira, aquele instrumento clássico da antiguidade. É fascinante perceber como as raízes dessas palavras nos lembram de que elas não foram feitas apenas para serem lidas em silêncio. Elas nasceram para vibrar, para serem cantadas e sentidas fisicamente através das cordas. É dar uma voz palpável às emoções mais complexas que nós temos. E se olharmos a linha do tempo histórica, fica claro que a tradição do cântico já corria nas veias desse povo muito antes do livro existir no formato que a gente conhece hoje. Existem registros bem antigos, como o intenso cântico de vitória de Miriam, logo após a travessia do Mar Vermelho, e o poema de guerra da juíza Débora. Esses cânticos primordiais foram ecoando pelos séculos, passaram pelos corredores dos palácios, atravessaram gerações, até irem parar nas tendas empoeiradas dos exilados lá na Babilônia. E foi só bem depois, com a comunidade voltando do exílio, que começou o grande esforço sistemático de compilar e preservar toda essa vasta tradição. O mais impressionante é que essa compilação final foi tudo menos aleatória. O que nós temos em mãos não é só um índice de poemas soltos. É uma verdadeira arquitetura literária dividida de forma totalmente intencional em 5 grandes livros. A primeira parte vai até o poema 41, a segunda se encerra no 72, a terceira no 89, a quarta até o 106 e a quinta fecha a obra no 150. E por que isso é tão importante? Porque quando o templo físico, o de pedra lá em Jerusalém, foi destruído, aquela comunidade precisava urgentemente de um novo lugar para habitar espiritualmente. Essa estrutura em 5 partes foi, na essência, a reconstrução meticulosa de um templo, só que feito inteiramente de palavras. O brilhantismo dessa divisão se revela por completo quando a gente coloca essa obra lado a lado com os textos de fundação da nação. Existe aqui um paralelo simbólico que é genial. De um lado você tem os 5 livros de poesia, do outro você tem os 5 livros da Torá, que são os textos da lei e da história do Gênesis ao Deuteronômio. Isso definitivamente não é coincidência. É uma resposta teológica magistral. Se a Torá representa a voz divina falando, instruindo e guiando as pessoas, os 5 livros poéticos são a humanidade respondendo. É o povo clamando, questionando e louvando. É um diálogo ininterrupto, montado na própria estrutura da literatura. Dentro desse gigantesco templo literário, a gente encontra de tudo, espelhando perfeitamente a montanha-russa da experiência humana. Tem hinos grandiosos para procissões, tem textos de gratidão celebrando a vida e tem a poesia sapiencial ensinando o lado prático das coisas. Mas o dado que realmente salta aos olhos é este.
Quase um terço de toda a coleção é composto pura e simplesmente por lamentações e súplicas. É isso mesmo, a obra não exige que o ser humano esteja feliz e inabalável o tempo todo. Ela abre um espaço enorme, sagrado e legítimo para a dor, para a dúvida cruel e para o desespero existencial. E existe um detalhe nessas narrativas que fascina os grandes estudiosos, o que eles chamam de uma antítese misteriosa. É um contraste brutal, mas lindíssimo. Por um lado, o texto pinta a imagem de um ser supremo que governa o universo, que domina galáxias e reina numa majestade inalcançável. Por outro lado, e na mesma linha poética, esse mesmo poder absoluto é descrito se inclinando para olhar a profunda miséria humana com uma compaixão enorme. É o cósmico se curvando para curar as feridas físicas das pessoas, libertar prisioneiros e colocar o pão na mão de quem está passando fome. É justamente por isso que a memória histórica se torna o pilar central desta poesia. A densidade do que está escrito é gigante, como a gente vê eternizado no texto de número 105. Pois ele se lembrou da sua santa promessa e de Abraão, o seu servo. Fez o seu povo sair com alegria, os seus escolhidos com cânticos de júbilo. Nessas horas, a poesia atuava como o grande arquivo central da nação. Ao declamar essas linhas exatas, geração após geração, a comunidade garantia que os grandes feitos do passado jamais fossem apagados pelo tempo. O texto imortalizou não só a fé, mas o próprio Deus agindo no meio da história humana. A regra era muito clara. Não esquecer de jeito nenhum. Eventos absurdamente brutais e salvíficos eram continuamente transformados em arte. A fuga dramática da escravidão lá no Egito, a sobrevivência insana durante as décadas de peregrinação num deserto hostil, a tão sonhada conquista da Terra Prometida e a glória aterrorizante no Monte Sinai. Cada um desses marcos foi devidamente blindado na métrica poética. Através do canto repetido, a mente daquela sociedade inteira ficava protegida contra o esquecimento e contra qualquer tentativa de apagamento cultural por parte dos impérios que tentavam dominá-los. Mas não pensem que o foco se limitava a vitórias épicas e inimigos externos, nada disso. O conteúdo dá um mergulho incrivelmente denso e adulto na psicologia humana, batendo de frente com o peso esmagador da nossa culpa. E aqui tem uma virada de chave fantástica: a distinção entre a dor de ser castigado e a dor de ter errado. Nos chamados poemas penitenciais, a agonia real de quem escreve não é o medo das consequências ou de um raio cair na cabeça. O que dilacera a alma nesses versos é a consciência amarga do próprio fracasso moral. É a dor de saber que o mal, muitas vezes, habita dentro de si mesmo. A intensidade dessa experiência de arrependimento chega no auge em versos super contundentes, como os que estão no trecho 51, que é mundialmente conhecido. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Notem que a entrega aqui é absoluta. Não tem justificativa pronta, não tem defesa elaborada, é o vocabulário cru e direto de um ser humano que bateu no fundo do poço existencial e está desesperadamente pedindo por uma purificação, por um recomeço. Avançando no tempo, com o fim do exílio e a árdua missão de reconstruir a nação e o templo físico em Jerusalém, todas essas poesias ganharam uma nova roupagem e um novo propósito. Aqueles clamores dolorosos e muitas vezes anônimos, gritados das tendas de refugiados na Babilônia, foram estruturados na liturgia oficial do novo santuário. Surgiram textos oficiais para a dedicação do altar, liturgias exclusivas para as cerimônias de gratidão, composições fixas para guardar o sábado e cânticos obrigatórios para as grandes festas, como a Páscoa. O choro solitário de quem estava no exílio virou o canto glorioso de uma instituição inteira. Esse é, no fim das contas, o grande legado e o paradoxo magnífico da nossa análise de hoje. Grande parte dessa obra literária monumental nasceu no mais absoluto anonimato. Nasceu de pessoas que perderam tudo, cujos nomes sumiram na poeira da história, mas que no meio da angústia visceral decidiram transformar o luto em canção. E foram justamente essas vozes anônimas, invisíveis perante os grandes impérios de sua época, que acabaram quebrando as barreiras do tempo. Elas atravessaram milênios para se tornarem a inabalável trilha sonora da eternidade. Um espelho escuro, forte e lindíssimo da própria alma humana. Nós chegamos ao final de mais um mergulho profundo. Para que a produção desses documentários e análises independentes continue, o apoio de vocês é fundamental. Então, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem esse material para ajudar a espalhar o conhecimento. E antes da gente fechar de vez, eu quero deixar uma provocação no ar. Se as nossas maiores dores e exílios fossem transformados em poesia hoje, qual seria a trilha sonora da nossa geração?